Iniciando agora nessa tarde mais uma aula de história e hoje vamos falar sobre circulação de pessoas, culturas e mercadorias. Todo mundo aí com o caderno 3, abrindo da página 27. Ok? Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula? Então todo mundo atento, vamos lá. Atualmente, ou seja, nos dias de hoje, a comunicação entre o campo e a cidade é ainda maior. E nós falamos bastante sobre isso, né? A ligação que existe entre o campo e a cidade. Então, hoje, essa ligação ela se torna bem maior, pois as distâncias parecem ficarem mais curtas, meus amores. Com o avanço da tecnologia, de comunicação e de transporte. Ou seja, antes era muito complicado a gente chegar no campo, né? Não havia transporte. Hoje a gente tem, antigamente só existia o cavalo para o transporte, né? Isso, as pessoas se transportavam de um lugar para outro a cavalo, né? Tinham as carroças de boi e hoje é bem mais fácil e bem mais rápido, pois as pessoas já constituem o transporte, não é isso? Moto, né, que é a motocicleta, o carro, tem bicicleta também e elas conseguem chegar muito mais rápido, né? Isso do campo para a cidade, da cidade para o campo. E às vezes, gente, quando a gente não pode ir até lá ou eles virem até aqui, a gente se comunica através do telefone, das redes sociais, né? Isso tá aí o WhatsApp com chamadas de vídeo, onde a gente pode ver a pessoa em tempo real, ter aquela conversa em tempo real. Então é muito mais fácil e essa ligação está cada vez mais curta, né? Isso em questão de distância. O distanciamento não é mais tão longo como antigamente. Além disso, há uma grande circulação de pessoas entre os dois espaços. Então a gente cansa de ir ao campo, como as pessoas do campo cansam de vir à cidade, e isso é todo dia. A gente sempre encontra na cidade pessoas do campo, como a gente sempre encontra no campo pessoas da cidade. Tanto no campo quanto nas cidades, existem pessoas que trabalham ou estudam em áreas distintas dos locais de suas residências. Então tá aí, no movimento aqui da nossa cidade, por exemplo, né, no nosso cotidiano, a gente vê na questão da educação ônibus escolares o tempo todo indo ao campo, indo aos povoados, buscarem os alunos e trazerem para a cidade. Né? Isso todos os dias nós vemos na realidade esse movimento, né, do campo para a cidade através dos ônibus escolares. Então pessoas que residem hoje no campo, nos povoados, a maioria delas, apesar de terem escola assim nos campos, mas a maioria delas ainda estudam na cidade. Então, estando presentes aqui na área urbana sempre, certo? Como as pessoas que saem daqui e vão também trabalharem, né? Como os professores que vão darem aula nos campos também, que vão dar aula nos povoados. É muito comum pessoas que vivem em áreas rurais estudarem nas escolas das cidades. Também há inúmeros trabalhadores que moram nas cidades e trabalham no campo, realizando atividades agropecuárias. Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade do nosso cotidiano. Não somente as pessoas dos campos vêm à cidade, como existem pessoas que moram nas cidades que têm que ir ao campo também para trabalharem. Há ainda aquelas pessoas que vivem no campo e que se deslocam com frequência para cidades próximas, a fim de comprar produtos industrializados para o uso no dia a dia, por exemplo. Então, quantas pessoas a gente vê no dia a dia saindo do campo e vindo à cidade para fazer compras? Seja compras de supermercado, seja compras de eletrodomésticos, mas vem comprar, né? Vem pegar aqui utensílios que são usados no seu dia a dia, que é necessário, que não pode faltar em casa. Então, sempre estão vindo à cidade em busca de comprar, certo? Para suprir as necessidades do dia a dia. Em alguns locais,
A travessia é feita de barco, ou de ônibus, ou de balsa, ou de carroça, ou de bicicleta, carro, entre outros meios de transporte. Então, tá muito modernizado, né? Isso tá muito à frente a tecnologia, mas ainda, tia Érica, tem pessoas que vêm a cavalo? Tem sim, tem muitas pessoas ainda que pegam seu cavalo e se transportam através dele, né? Para fazer esse intercâmbio de um lugar para outro. Como tem pessoas que vêm ainda de bicicleta, como tem aqueles que têm seu próprio carro, sua própria moto. Quando não tem nada disso, tem a linha de ônibus, né, que pode pegar o ônibus e vir à cidade, como voltar para o campo. Tem pessoas que vêm de barco, onde tem locais mais difíceis de acesso, porque ainda existe, é difícil, mas ainda existe locais sim, que tem um difícil acesso e que essas pessoas se transportam ainda, seja de balsa, ou seja de lancha, de barco, certo? Nós temos aqui, por exemplo, para ir para o comércio aqui de Penedo, não é isso? Nós temos que ir ou de balsa ou de lancha. Então é muito comum esse transporte também, de uma locomoção de um lugar para outro. Aí vocês conseguem observar na imagem abaixo, né, uma imagem de uma pessoa onde ele está se transportando de carroça. Não é isso? Certamente ele necessita ir a algum lugar e está fazendo esse transporte através da sua carroça. Isso não o impede de chegar ao local destinado, ao local desejado. Vamos aí à página 28. Influências culturais do campo. Nas cidades, a cultura do campo também está presente em diversas manifestações e nos costumes da população que se deslocam das áreas rurais para as áreas urbanas. Aí vocês conseguem ver aqui um textinho ao lado da imagem que diz: em grandes cidades existe uma imensa população originária do campo que influencia as culturas urbanas. A Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, reúne uma série de elementos da cultura de povos que vivem de áreas rurais do Nordeste brasileiro, como os pratos gastronômicos, as decorações e outras manifestações culturais. Vocês observam uma foto de 2012. Então, vendo aí, ó, a Feira de São Cristóvão, localizada lá na cidade do Rio de Janeiro. A influência, gente, da cultura rural, ela está presente em aspectos cotidianos das vidas na cidade. É possível perceber essas influências desde a época de formação das cidades. Muitas delas, inclusive, contaram com a presença de imigrantes de áreas rurais na época de sua construção e ao longo do seu desenvolvimento. As contribuições são diversificadas e muitas vezes passam despercebidas, ou seja, as pessoas quase não percebem. Elas enriquecem a vida e a cultura dos habitantes das cidades. Podemos citar entre essas contribuições, por exemplo, o modo de falar, o modo de cozinhar, o de brincar e etc. Logo abaixo, vocês observam aí a festa do Bumba Meu Boi, no Morro do Querosene, na cidade de São Paulo. O Bumba Meu Boi, ele é uma manifestação do folclore brasileiro que surgiu nas áreas rurais do Nordeste, em fazendas de criação de gado. Então, gente, a cultura da cidade, ela é muito influenciada da crença e das culturas que vêm do campo. E às vezes passa tão despercebida que as pessoas não percebem, mas é muito influenciada sim, pois hoje na cidade há um número muito grande de pessoas residentes do campo, no qual elas migram para a cidade, toda uma cultura que aqui a gente convive. Na página 29, nós temos: no passado era diferente? Será que era diferente no passado? Vamos ver. Fundação das cidades e das capitais no Brasil. Quando as primeiras cidades começaram a ser fundadas no Brasil,
Elas funcionavam principalmente como centros comerciais para abastecimento da população que vivia em fazendas e em propriedades rurais. Como assim? Então, na fundação das primeiras cidades, né, quando elas foram criadas, elas serviam como centros comerciais, ou seja, as pessoas do campo viam a cidade somente no intuito de comprar as suas necessidades para levar ao campo. Ou seja, antigamente só era para isso. As pessoas não saíam do campo para vir passear. Elas só saíam na necessidade de comprar, de adquirir utensílios, alimentos, né, vestimentas que fossem necessárias para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Existia nesse período uma profunda integração entre as áreas rurais e as vilas e cidades. Quando os portugueses iniciaram a colonização do território, a produção de cana-de-açúcar tornou-se a principal atividade econômica. Então vocês observam aí, ó, Bahia de Todos os Santos, né? Que é Salvador. Vocês veem aí uma gravura da Bahia de Todos os Santos mostrando a cidade de Salvador no período em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Ou seja, o Brasil nessa época, ele fazia parte de Portugal. Isso vocês sabem porque nós já estudamos, já falamos muito sobre isso. Então, daí, gente, é que vem dessa imagem uma migração de pessoas do campo, mas somente como parte comercial, né? Como a tia acabou de explicar. As pessoas vinham à cidade só na necessidade de comprar e retornavam de imediato para suas residências, lá no campo. Então, com isso, aos poucos que foram crescendo. Então, a fundação das cidades e das capitais do Brasil ocorreram dessa forma. Nós temos aí logo abaixo um pequenino desafio para vocês responderem, certo? Juntamente com a página 27. Então, terão a página 27 e a página 29 para a resolução da atividade. Então, é isso, meus amores. Esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que todos vocês tenham entendido. Quem não entendeu, vamos lá dar uma lida, né? Vamos dar uma estudada. Daqui a pouco a gente está se encontrando aí na videoconferência para a gente também se ajudar, adquirir conhecimentos e uma troca de aprendizagem, certo? Então é isso, ó. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula, viu? Tchau, meus amores!